Ok, pessoal. Então vamos lá, vamos continuar aqui nossa matéria, né? Nosso conteúdo. Só recapitulando aqui, saber onde é que a gente está. Até o momento a gente viu, né, alguns tipos particulares aí de estrutura de dados lineares, né? Pilhas, filas. E agora a gente está vendo casos particulares das filas, né? A gente está vendo filas de prioridade, ok? Aí na última aula a gente viu, né, que a fila de prioridade, essa estrutura de dados, ela também chamada de lista de prioridade, né, ela pode ser implementada de três maneiras, ok? Você pode implementar usando uma lista não ordenada, uma lista ordenada ou um heap. Maneiras de se implementar uma fila de prioridade. Na aula passada, a gente trabalhou em cima dessa implementação aqui, usando uma lista não ordenada, tá certo? Para implementar essa fila de prioridade. E o que é a fila de prioridade? É uma fila, né? Ou seja, ela tem o princípio FIFO, first in, first out, mas os elementos dela possuem um atributo que é a prioridade, né? Você pode passar na frente de outros elementos que estão na fila, tá certo? E aí a gente está trabalhando com níveis de prioridade. A gente está usando um número para determinar a prioridade daquele elemento, ok? Quanto menor o número, maior a prioridade. E aí, quando a gente usou a lista não ordenada, né, a gente está colocando os elementos sempre no final da lista e na hora de remover, a gente vai remover de acordo com essa prioridade. Primeiro a gente remove quem tem a prioridade alta, depois quem tem prioridade média, depois quem tem prioridade baixa. Ok? Lembrando que esses níveis de prioridade não estão limitados apenas a esses três. Aqui é só um exemplo, mas você pode ter vários níveis de prioridade, tá certo? E aí a gente implementou, né, a classe chamada fila prioridade LNO, de lista não ordenada, e a gente usou como base a nossa lista dinâmica, né? A gente pegou o código da lista dinâmica e partiu dele para implementar a fila de prioridade. E usamos no nó dessa fila, né? A gente usou um atributo chamado prioridade para armazenar justamente a prioridade desse elemento, tá? E lembrando também que nessa implementação, para facilitar a nossa vida, a gente trabalhou com a lista duplamente encadeada, ou seja, cada nó aponta para o próximo e para o anterior, ok? Maiores detalhes aí é só assistir a aula gravada de quarta-feira, beleza? Quarta passada. Quarta não, quinta, desculpa. Quinta-feira passada. Bom, o que que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver justamente essa outra implementação aqui, usando a lista ordenada. A gente vai ter a mesma coisa, uma fila de prioridade, só que a gente vai implementar a partir de uma lista ordenada. E aí a gente vai fazer uma pequena comparação, né, entre a implementação com não ordenada e a implementação com a lista ordenada, ok? Bom, vamos lá. Para a gente fazer essa implementação, a gente vai precisar, obviamente, da nossa lista ordenada. Então, vou usar aqui um outro desenho, tá? Para a gente representar a nossa lista ordenada. Então,
nessa implementação, a gente vai usar a lista ordenada, ou seja, o método que vai adicionar só é um. Ele vai procurar, né, a posição correta daquele nó dentro da lista. Essa posição vai ser determinada de acordo com a ordenação da prioridade, ou seja, a gente vai ordenar essa lista a partir do campo prioridade, tá? Então, nesse caso aqui, né, nesse mesmo exemplo da aula passada, ó, João, Maria, José, Rui, Ana, Marta. Como é que ele ficaria se a gente usasse uma lista ordenada? Vamos fazer aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui para a gente começar a fazer essa ordenação, tá? Yuri, é uma boa pergunta. Por que muda o nome dos métodos, né? Que é o seguinte, na verdade, o nome dos métodos, ele não mudou, né? A fila de prioridade, o enqueue continua sendo chamado enqueue. Se a gente pegar a nossa fila, ó, a fila normal, o método que adiciona é o enqueue, o método que remove é o dequeue. A fila de prioridade também, ó, enqueue, dequeue. Tá certo? Agora, por que mudou para enqueue e dequeue? Né? Quando era lista, o nome do método era adicionar e remover. Por que quando eu estou trabalhando com a fila, eu estou mudando o nome do método? Bom, isso daí é porque, como você tem uma fila, você tem uma lista que tem um comportamento FIFO, tá? Então, a mudança desse nome não é obrigatória, mas ela reflete essa natureza que a fila tem, de botar fila e tira da fila. Enfileirando e desenfileirando. Enfileirando e desenfileirando, né? Falando em português. Então, se você for pegar livros de estrutura de dados, né, você vai encontrar essas classes, essas estruturas com esses dois nomes, de enqueue e dequeue, tá certo? Do mesmo jeito que na pilha, né, costuma se chamar de push e pop. Então é só para deixar isso mais forte, evidente, a natureza dessa estrutura. Uma é FIFO, ela tira e bota da fila, e a outra é LIFO, né? Ela tira e bota no final da pilha. Então, basicamente, não é regra, é só uma convenção. Beleza. Ok, então vamos lá. Então vamos aqui primeiro, antes de implementar, vamos simular a nossa fila de prioridade usando lista não ordenada, tá? Então vou começar aqui com o João. Então foi o primeiro que a gente inseriu. Vou pegar o nó do João. João entrou na fila, né? Então ele vai entrar na minha estrutura de dados, que inicialmente está vazia, está aqui ele. Depois vai entrar a Maria. Só lembrando que a gente vai trabalhar com duplamente encadeada, viu? A figura aqui não está refletindo, né? Essa natureza aí duplamente encadeada, mas só avisando. Então, a Maria entrou, a prioridade dela é 2, é a mesma do João, então ela entra depois do João. Então, eu vou ter aqui a Maria, né? Na verdade, não é a Maria aqui, né? Que vai estar aqui, é o nó com as informações da Maria. Beleza. Depois, José. José entrou na fila, a prioridade do José também é 2. Como a minha lista é ordenada pela prioridade, ele vai ficar no final, né?
Vai ficar aqui depois da Maria. Beleza. Agora vai entrar o Rui. Aí o Rui tem prioridade 0. Como a minha lista é ordenada pela prioridade, a prioridade do Rui é menor do que a do João. Então ele vai ficar aqui no início da minha lista, né? Beleza. Depois vai entrar a Ana. Então a Ana tem prioridade 0. A prioridade dela não é menor do que a do Rui, nem é maior do que a do José. Então ela vai entrar aqui, ó, depois do Rui. Ela vai ficar antes do João e depois do Rui. Porque eu estou trabalhando com uma lista ordenada. E o funcionamento da lista ordenada vocês já conhecem. Beleza. Então tá aqui. Só ajeitando aqui. Então agora a nossa lista está desse jeito aqui, ó. Rui, Ana, João, Maria, José. E por último vai entrar a Marta. A Marta vai entrar aqui. O que é que vai acontecer? A prioridade dela não é menor do que a do Rui, nem maior do que a José. Então a gente vai colocar na posição correta de acordo com a ordenação da prioridade. E ela vai ficar justamente aqui entre a Ana e o João. Ok? Então a gente vai ter a Marta bem aqui. Depois da Ana e antes do João. Pronto. Então a nossa fila de prioridade, né? Ela está sendo implementada aqui com uma lista ordenada. Ok? O que que vai acontecer agora quando eu começar a tirar as pessoas da fila? Tá? O que que vai acontecer? Como eu já estou com os elementos ordenados pela prioridade, eu não vou mais me preocupar em percorrer a minha lista para pegar quem é o elemento que tem a prioridade mais alta. Sempre o elemento com a prioridade mais alta já vai estar aqui no início da minha lista. Então, a única coisa que eu vou fazer é remover o cara da frente. Então, quando eu tirar alguém da fila, eu vou pegar o primeiro que se encontra aqui, que é o Rui. Se eu tirar outra pessoa da fila, o próximo aqui é a Ana. Se eu tirar outra pessoa, o próximo é a Marta. Se eu for tirar outro, o próximo é o João. Se eu tirar outro, vai ser a Maria. E depois, finalmente, vai ser o José. Então, observa que o DQ da fila de prioridade, usando lista ordenada, ele fica mais simples, né? Ele vai seguir a ordem estabelecida pela lista, ok? Então, esse é o processo que a gente vai implementar agora.
ok? Vamos começar aqui a implementação. Dúvidas aí? A ideia que a gente vai fazer vai ser essa daí. Beleza. Então vamos lá. Para implementar essa lista, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tomar como base a nossa lista ordenada. Ok? Então vocês vão fazer isso daí. Vocês já devem ter essa coleção de classes aí que vocês, né, estão construindo ao longo da disciplina. Então vocês vão pegar a lista ordenada e usar o código dela como base, tá bom? Eu vou criar aqui a nossa classe chamada fila prioridade LO e lista ordenada. E aí eu vou usar o código da lista ordenada, né, da classe lista ordenada, como base. Beleza. Agora a gente vai só proceder com as adaptações. Então, por exemplo, o método que adiciona na nossa lista é um método único, né? Vocês lembram que a lista ordenada só tem um método a adicionar, que ele vai colocar o nó na devida posição de acordo com a ordenação. Então, esse método adicionar vai ser o nosso enqueue. Ele recebe o elemento e vai colocar na fila. Só que eu tenho que dizer também qual é a prioridade dele. Então, eu preciso, né, ter a prioridade. O nosso nó, só recapitulando, né, ele tem aqui como parâmetro, um dos parâmetros do construtor, a prioridade dele. Então, a gente vai usar o mesmo nó que a gente usou na aula passada. Esse nó P, nó com a prioridade. Tá? O mesmo nó eu vou usar aqui. Então, vou até, inclusive, mudar aqui. Estamos trabalhando com o nó P, né? Nó com a prioridade. Opa. Então, eu vou receber lá no enqueue a prioridade. Vou passar essa prioridade como parâmetro para o construtor do nó. Lembrando que esse elemento vai ser uma string, né? Nesse nosso exemplo, eu estou trabalhando com uma string, que é o nome lá da pessoa. Ok. A ordenação que a gente está trabalhando agora não é em cima do dado, é em cima da prioridade. Então, vou mudar aqui. Em vez de dado, eu vou ordenar pela prioridade. Beleza. Se estiver na primeira, na última. Aí, quando ele estiver na posição intermediária, ele vai fazer aquele percurso lá. Para verificar a prioridade. Quando ele encontrar, ele vai parar. E aí você vai encaixar o novo nó naquela posição. Aí aqui tem só um detalhe. Vamos só recapitular. Esse while vai sempre olhar para a prioridade do próximo nó, né? Para que ele possa parar antes e encaixar o nó
antes do próximo nó. A gente estava trabalhando na época com a lista simplesmente encadeada. Então, por isso que a gente estava sempre olhando no nó à frente, né? Porque uma vez que a gente passou do nó, a gente não tinha como voltar. Então, por exemplo, ele vai começar aqui com o Rui e vai verificar se a prioridade da Ana é menor do que, é maior do que a do novo nó, né? Se é maior ou igual a do novo nó. Se for, ele passa para o próximo. Aí olhou aqui, aí ele já vai olhar agora para o João, né? Para a prioridade do João. A prioridade do João não é maior do que a prioridade do novo nó que eu quero colocar. Então ele vai parar bem aqui na Ana, né? E aí ele vai fazer o quê? Novo ponto próximo recebe o auxiliar ponto próximo, ou seja, esse atributo aqui, ó, esse aqui é o novo nó, né, que eu vou colocar. Esse atributo aqui vai receber o endereço que tinha bem aqui, né, que apontava para o João. Aí ele agora aponta para o João. E o auxiliar ponto próximo, que é o João, vai receber, desculpa, o auxiliar, esse aqui, ponto próximo, está aqui, vai receber o endereço do novo. Vai receber o endereço desse novo nó aqui. Então, esse aqui vai apontar para cá. Perfeito. Só que como a gente está trabalhando agora com uma lista duplamente encadeada, eu preciso acrescentar os comandos que vão fazer o encadeamento duplo. Então, agora, eu tenho que fazer esse nó aqui, ó, o João, apontar para o nó da Marta. O nó do João é quem? O nó do João é, o endereço dele agora está aqui, ó. Então, auxiliar ponto próximo, desculpa, novo ponto próximo, novo ponto próximo, ou seja, João, ponto anterior, receber o endereço do novo. Então, João vai receber o endereço, o anterior vai receber o endereço desse cara aqui. Então, agora o João vai apontar para Marta, com esse comando aqui. Beleza. Agora eu tenho que fazer a Marta apontar para a Ana. Ovo, ponto anterior, vai receber o endereço da Ana. É o nosso nó auxiliar. Então, eu incluí aqui, tá, esses dois comandos para poder completar o encadeamento duplo, já que a gente está trabalhando com duplamente encadeado. Ah, já ia esquecendo. Não, tá certo, é aqui mesmo. Já que eu estou trabalhando com encadeamento duplo. Então, agora a gente completou o enqueue, né? O enqueue está pronto. Teoricamente está pronto. Precisa só a gente testar isso aí daqui a pouco. Agora, a gente vai para o remover, para o DQ. Né? O remover, na lista ordenada, ele estava sempre removendo o último nó. Não é o nosso caso. Então, essa implementação aqui vai embora. Vou apagar, não é o que interessa a gente. A outra implementação
ele recebia a posição, pesquisava a posição, e aí fazia ele receber o endereço do próximo nó. Como a gente vai remover sempre da primeira posição, sempre da posição 0, o que é que vai acontecer? Vamos só entender. A gente vai sempre pesquisar o cara que está lá na primeira posição, desculpa, né? Posição 1, menos 1 dá 0. Então ele vai buscar o cara que está aqui, ó. Então esse pesquisar vai retornar para a gente sempre o endereço do primeiro. Então vai ser desnecessário usar essa estrutura, porque eu sei que ele vai sempre retornar o endereço do primeiro nó. Então o que a gente vai fazer, na verdade, é isso daqui. Primeiro recebe, primeiro ponto próximo. Ou seja, esse daqui é o primeiro. Como eu vou remover ele, o ponteiro que aponta para ele agora vai apontar para cá, para a Ana. Então a minha lista vai começar agora daqui. Então remover precisa da posição e ele vai se chamar agora DQ. DQ ficou ridiculamente simples, né? Apenas primeiro recebe primeiro, ponto próximo. Buscar, vou deixar, pesquisar, isso aqui não vai mexer em nada, né? Só o nó aqui, que agora é nó P. O buscar vai retornar um string, né? Contém, ele está aqui fake ainda, né? Que eu não implementei, deixei para vocês implementarem. Tamanho, vai deixar. Se quiser, podem mudar o nome dos métodos, deixar em inglês, né? Size, clear, contains. E o exibir. Pronto. Então, o exibir vai exibir o nosso nó. Então, agora vamos testar. Vamos ver se vai funcionar. O exibir, eu vou só fazer ele. Vou só copiar aqui para ele exibir exatamente como estava na aula passada, né? Colocando a prioridade entre parênteses. Só para a gente ver. Boss. Prioridade. Pronto. Exibir o dado junto com a prioridade entre parênteses. Ok. Então, a nossa classe fila prioridade está concluída a implementação. Vamos fazer exatamente o mesmo teste. Eu vou só mudar aqui o nome da classe. Em vez de LNO, vou chamar de fila prioridade LO, né, com a lista ordenada. Vamos rodar aqui para ver o que vai acontecer. O primeiro anterior recebe null. Isso, Davi, exatamente. Bem lembrado, cara. Que é duplamente cadeado agora, né? Exatamente. Bem aqui, ó. Como é duplamente encadeada, o que é que vai acontecer? A Ana não vai mais apontar. Quando a Ana for o primeiro, a Ana não aponta mais para o Rui. O Rui pode até apontar para a Ana, não tem problema. O Garbage Collector vai remover ele no momento adequado. Mas a Ana não vai mais apontar para o Rui. Então, bem observado. Lá no DQ, bem lembrado. Primeiro ponto anterior recebe nulo, que é para quebrar aquele link lá da Ana com o Rui. Beleza, cara.
Vamos rodar aqui de novo. Deu no pointer. Ah, é porque aqui, obviamente, né? Eu não vou colocar aqui porque eu deixei como tarefa para vocês. Cada um implementou esse tratamento da maneira que achou melhor. Mas a gente só vai setar ele para nulo caso o primeiro seja diferente de nulo, né? Quando eu tiver apenas um elemento, que é essa situação aqui, ó. Quando eu começar a remover e restar só o José, aí eu vou tirar o José, aí o primeiro recebe primeiro ponto próximo, aí o primeiro vai receber nulo. Aí a nossa fila vai ficar vazia. Aí, como o primeiro é nulo, na hora que eu fizer primeiro ponto anterior, ele vai dar null point exception, né? Então, só vou poder fazer isso daqui se primeiro for diferente de nulo. Ok? Só vai fazer sentido se eu ainda tiver elemento dentro da minha lista. Então, vamos rodar de novo. Ok. Então, ele colocou o João, prioridade 2, depois colocou a Maria, prioridade 2, Maria depois do João, colocou o José, José entrou depois da Maria, aí agora ele coloca o Rui com a prioridade 0. O Rui fica na frente. Depois coloca a Ana com a prioridade 0. A Ana fica na frente do João, mas fica depois do Rui, né? Lembrando que como é uma fila, embora tenha prioridade, quem chega primeiro sai primeiro, né? Então, quem tem a mesma prioridade, quem chega primeiro sai primeiro. Então, a Ana fica depois do Rui. Depois entra a Marta. Marta tem prioridade 1. Fica antes do João, depois da Ana. Aí agora começa a remover. Na hora que eu removo, o Rui sai primeiro. Depois, se eu remover de novo, sai a Ana. Depois, se eu remover, sai a Marta. Depois sai o João. Depois sai a Maria. Depois sai o José. E depois a fila fica vazia. Então, o que é que a gente tem aqui? A mesma estrutura de dados, fila de prioridade, porém implementada de uma maneira diferente, né? Agora a gente tem a fila de prioridade implementada com base numa lista ordenada. Ok? Então, hoje, vocês já são capazes de implementar uma fila de prioridade com duas estratégias diferentes, usando lista não ordenada e usando lista ordenada. E aí vem aquela pergunta, né, que nunca quer calar. Professor, quando é que eu vou usar uma, quando é que eu vou usar outra? Quando é que é melhor usar a fila de prioridade com lista não ordenada e quando é que é melhor usar com a lista ordenada? E a resposta é a mesma de sempre. Depende do contexto, depende do problema, né? Por exemplo, acho que até na última aula o Arthur já cantou essa pedra aí, já começou a falar, né, o Arthur Emanuel.
Ele já começou a enxergar esse detalhe aí. Quando é que eu vou usar uma, quando é que eu vou usar Que outra? detalhe é esse, justo que eu não escutei? Quando que eu vou usar a fila de prioridade implementada com lista não ordenada e quando que eu vou usar implementada com a lista ordenada? Ah, Como é que eu vou entendi. escolher essa implementação? Baseado em quê? Baseada quando ele desejar ver a amostra da ordem que vai as pessoas serem exibidas, ou se ele não quiser. É uma situação, beleza? Se você quiser ver a ordem, né? Se Pronto, você tá quiser bom. Eu já mostrar a sei, já ordem, sei. Se ele quiser saber a ordem das ah, pessoas que vão ser a próxima, digamos assim, ou se ele quiser saber a ordem das pessoas que chegaram. Isso vai depender desse desejo. beleza. Mas de toda Para eu, forma, a ideia sempre pode é falar. que a pessoa que chegou mais cedo e com maior prioridade seja a próxima. Então, Beleza. é só uma questão de exibição na minha imagem, na minha visão. Pronto. Então vamos pegar essa resposta do Daniel. Não deixa de ser um motivo, né? Se eu quiser exibir a ordem em que as pessoas chegaram, né? E com as suas prioridades. Essa daqui, ela já está diretamente, né? Na ordem conforme a prioridade. Agora eu consigo exibir essa daqui também pela mesma ordem. Basta eu fazer o quê? Eu vou exibir primeiro os elementos que têm a prioridade 0, depois eu exibo os elementos com prioridade 1, depois eu exibo os elementos com prioridade 2. Se eu fizer 3 repetições, eu consigo exibir todos na ordem de prioridade. Então eu consigo exibir do mesmo jeito que a outra. Então, professor, mas do outro jeito é mais fácil. Ok. Mas eu consigo fazer a mesma coisa. Então, qual seria realmente o motivo por trás disso? O Processamento. que é que vai me fazer isso? Processamento. Então, a palavra aí, né, é o processamento. Como assim? Vamos entender o seguinte. Vamos olhar para essa fila de prioridade aqui, ó. Quando eu estiver inserindo elementos, a inserção nela é muito rápida. Por quê? Porque eu estou só colocando os elementos no final da lista. Então, praticamente, eu não tenho processamento para inserir na lista não ordenada. O meu enqueue, ó, ele simplesmente joga o cara no final da lista. Não processo nada. Só vou lá no último, boto lá um novo nó, acabou. É muito rápido para eu adicionar um elemento dentro da lista não ordenada. Em compensação, na lista ordenada, para eu inserir um elemento nela, eu tenho que fazer algum processamento. Eu tenho que percorrer a lista para encontrar a posição onde o nó vai ficar, de acordo com a prioridade. Então, na lista ordenada, o enqueue, ele tem algum processamento aqui, ó. Ele vai percorrer a lista, caso eu tenha que botar numa posição intermediária, ele vai percorrer a lista para encaixar o nó ali dentro. Então, eu tenho um processamento dentro do enqueue. Então, falando em termos de adicionar, a lista não ordenada é mais rápida do que a lista ordenada. Se eu tiver um problema, se eu tiver uma situação onde eu vou inserir vários elementos na fila rapidamente, num curto espaço de tempo, vários elementos, né? Muitos elementos num curto espaço de tempo. A estratégia com a lista não ordenada, ela é melhor, porque eu vou demorar menos tempo para inserir. Aí na hora que eu for remover, né? Se eu for remover não rapidamente, mas, né, de tempos em tempos, aí justifica eu fazer aquele percurso, né? Procura primeiro o que é 0, remove. Depois procura quem é 1, remove. Depois procura quem é 2. Então, o foco desse aqui é ter o enqueue mais rápido. Nesse daqui,
o enqueue já não é tão rápido. Em compensação, se a gente for avaliar o DQ, na hora de tirar da fila, o que é que vai acontecer? A lista não ordenada, o DQ demora mais. Por quê? Porque ele vai ter que percorrer a lista uma vez atrás de prioridade 0. Depois, se ele não encontrar, ele percorre de novo atrás de prioridade 1. Se ele não encontrar, ele percorre de novo atrás de prioridade 2. Então, o DQ da lista não ordenada, ele tem um processamento aqui. Ele vai fazer vários percursos na lista para poder remover o cara lá de dentro. Já a lista ordenada é muito rápido para eu fazer um DQ. É só apontar para o próximo, né? Na lista não ordenada, o meu DQ é muito rápido. É só mexer no ponteiro, pronto. Então, se eu tenho uma situação onde eu vou remover da fila vários elementos rapidamente, num curto espaço de tempo, a estratégia da lista ordenada ela é melhor, porque eu removo mais rápido, né? A lista não ordenada não, ela demora muito para remover. Então, resumindo, ambas as implementações elas têm as suas vantagens e desvantagens. Se eu quiser uma inserção rápida, mais rápido do que a remoção, eu vou usar a lista não ordenada. Agora, se eu quiser uma remoção rápida, eu vou usar a lista ordenada, né? Eu quero que a remoção seja mais rápida do que a inserção. Aí eu vou usar a lista ordenada. Ok? Tudo vai depender do problema, né, do contexto que você vai aplicar. Tá claro isso aí, pessoal? Tranquilo? Beleza. Tranquilo, Gilson. Então, essa questão do desempenho, ela não é o principal dessa disciplina, mas a gente precisa já colocar isso, né, na cabeça de vocês, para que vocês já enxerguem o desempenho de uma implementação, embora a gente não vá cobrar isso daqui. Na próxima disciplina, que é construção e análise de algoritmo, aí lá não, o foco lá é desempenho. Aí você tem que pensar, né, qual é o mais rápido, quando é que eu vou usar, eu tenho que mostrar, provar que ele é mais rápido do que o outro. Aqui não, aqui vocês vão ter só a consciência. Eu quero apenas que vocês criem a consciência do desempenho, da performance. Ok? Beleza. Bom, agora só nos resta a última maneira de implementar, que é a implementação com RIP. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai ver essa implementação na próxima aula. Eu não vou começar agora, porque não vai dar tempo de terminar até 1 hora. Eu preciso de uma aula inteira só para falar do RIP, porque é uma estrutura nova, vou ter que introduzir alguns conceitos, né? E o foco dela é desempenho. Ela é uma estrutura extremamente rápida, tá? Então, se você quer performance, então o RIP realmente é a estrutura indicada para você ter um alto desempenho para inserir e remover. Agora ela tem outras, né, limitações que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Bom, na lista lá do URI, onde é que vocês vão usar isso aqui? Na lista do URI tem algumas, acho que tem 1 ou 2 questões aqui na lista de filas. Tem 1 ou 2 questões que vocês vão precisar aplicar o conceito de prioridade. 1 ou 2 dessas questões, tá? Vocês vão precisar aplicar o conceito de prioridade. Aí vocês podem escolher a implementação que você achar melhor. Se quiser implementar com lista não ordenada, implementa. Se quiser implementar com lista ordenada, implementa.
Tá certo? Eu Vai acho que ficar é a fila aberto de aí pra recreio, vocês. ô, Gilson. Eu acho que é a fila de recreio que precisa. Que precisa da nota de matemática, né? Um negócio assim. A Isso, prioridade é a exatamente nota de isso. É matemática. a nota de matemática dos alunos. Pronto, beleza. Beleza, Arthur. Valeu. Então tem essa questão aí, ela envolve a prioridade. Exatamente. Gilson, Bom, diga aí, cara. nessa questão aí que falou agora da fila de recreio, tem que obrigatoriamente utilizar essa fila de prioridade? Porque eu fiz ela de outra forma. Como foi que tu fez, Yuri? Tipo, eu fiz uma Tu já prioridade. submeteu? Já. Eu fiz uma certa Tá. prioridade. Eu usei a lista dinâmica ordenada, né? Só que daí, tipo, ele pedia quem que não mudou de lugar, né? Ele queria saber isso. Eu só fiz a ordenada, fiz uma não ordenada e comparei os índices. E depois fiz só a diferença. Entendi. Tu usou uma lista ordenada, não ordenada, entendi. Aí comparou os índices dela. Isso, Então aí eu você peguei usou duas estruturas. Tá. Quando você usou a lista ordenada, você de alguma maneira você acabou usando uma fila de prioridade. Você acabou usando isso daqui. Você só não Sim, sim. renomeou ela para, né? Então, a lista ordenada que você aplicou, na verdade, você acabou aplicando isso daqui. Pois é, só que eu não fiz, tipo, a prioridade em si, né? O atributo. Aham. Eu fiz baseado só Isso, mas como se ela fosse a nota, né? E inverti para poder ficar o maior índice no começo. pronto, exatamente. Porque aí naquele caso, né, o que é que acontece, Yuri? Você não criou um campo prioridade, né? Mas por que que você não criou? Porque a informação da nota já está sendo usada como a prioridade. Então, não teve problema nenhum, né? Ah, sim, Você entendi. já tinha a tua própria informação, que é a nota do aluno, já é a própria prioridade, né? Então, tudo bem, sem problema algum, Certo. certo? Agora, se você pode resolver aquela questão usando apenas uma estrutura, né? Uma lista só. Aí você usaria, dentro do nó, a ordem que ele entrou e a nota. Aí a ordem seria, vamos dizer, esse aqui, e a nota seria a prioridade. Aí você usaria uma estrutura de dados só. Pois é, lá no caso eu Mas aí. fiz tipo. Ah, sim, pode falar. Não, mas aí não tem problema não. A maneira que você implementou. Você usou a lista ordenada, mas ela é né, uma fila de prioridades. Pois é, aí lá eu fiz tipo uma. É uma estrutura, né? Na verdade seria só a lista. Só que daí eu fiz dois métodos. Um que adiciona de forma ordenada e outro que não se preocupa com a coordenação. Agora, dentro da minha, da minha classe em si, foi que eu dividi em duas listas, entende? Aí eu fiz Ah, entendi. uma adição dela toda ordenada e na outra eu só peguei ela seco. Perfeito, entendi. Você aproveitou a mesma classe, né, que ela tem todos os métodos lá, só que um objeto você trata como ordenada e outro como sem ser ordenado. Isso, exatamente. Aí deu certo no fim. Foi até Beleza, submetido com sucesso lá. massa, tá aqui. Você criou a lista dinâmica, sempre adicionando no final. Aí depois você tem uma final ordenado. Tá, É, e beleza. daí eu fiz só um método de versão lá. Tá. Aqui tem só um detalhe, Yuri, só te alertar aqui para uma coisa. Nesse aqui exatamente, se você deixar só maior, o que é que vai acontecer? Por exemplo, se eu adicionar alguém com a prioridade 2, ele vai colocar o cara antes do João.
Vai ficar todo mundo junto, com prioridade 2, só que ele entra antes do João. Ah, mas você aqui está usando... Ah, mas é porque quem tem maior nota entra primeiro, né? Isso. Só que aí, no Tá, caso, ele ordena de forma, tipo assim, a maior nota fica no fim, nesse caso. Eu tive que inverter ela para ficar como se fosse uma fila. Ah, entendi. Entendi. É. É tanto que eu fiz até esse inverse aí, esse método aí, ó. Ah, tá. Entendi, cara. Você poderia ter poupado esse inverse aqui, só trocando esses sinais aqui, ó. Que aí você já inseria ela do maior para o menor. Mas não Ah, tem então, problema não. Entendeu? Mas se você entendi. inverter esse sinal, ele já vai colocar primeiro os maiores e no final os menores. Mas beleza. Mas aí aqui do jeito que tá, se você deixar desse jeito aqui, Yuri, na hora que ele inserir o número 2, ele vai colocar aqui antes do João, né? É uma lista que está ordenada? É. Aí é uma lista ordenada. Aí ela não é uma fila de prioridade, né? Porque a fila de prioridade, o novo elemento, se ele tiver o mesmo valor, ele tem que ficar depois dos que já estão. Aí você precisa ter o igual aqui, ó. Só foi bom ter visto esse teu exemplo, só para chamar a atenção aqui, ó. Esse igual aqui é que vai fazer com que os elementos que tenham a mesma prioridade, eles sejam colocados lá no final, né? Senão ele vai colocar na frente dos que já estão. Ok? Então, se eu tirar isso aqui, ó, ele já deixa de ser uma fila de prioridade. Ele passa a ser só uma lista ordenada, né? Por quê? Porque os elementos que têm a mesma prioridade, eles vão estar, eles vão estar na frente dos que já estavam lá na fila antes. Aí quando eu boto igual, ele vai, opa, quando eu boto igual, ele vai tomar o cuidado de colocar sempre depois dos que já estavam. Então, basicamente, esse igual aqui, ele vai fazer a diferença, né, entre uma lista ordenada, comum, qualquer, e uma fila de prioridade. Ok? Mas beleza aqui o teu. Tu adicionou e depois tu fez o inverse. Foi, exatamente. Aí como você, na outra, você guardou a posição, cadê? Você deve ter guardado a posição, né? Em que ordem eles entraram, para comparar depois. Aí depois eu só fiz Você meio deve- que um loop em cada, né? E só saí comparando os índices. Se o index de um fosse igual ao do outro. Aí se não, aí tinha uma diferença. E Aí depois eu você só. setou, adicionado ele, tá aqui. Não, é, tá aqui. Aí exatamente, é aqui você colocou com N. E aí depois você só comparou. Não, beleza, tranquilo. Tranquilo. Beleza, cara. Então, show. Essa tua aqui tá ok. Beleza. Ok. Bom, pessoal, dúvidas? Gilson, eu não entendi muito bem a dos trilhos. Poderia me explicar um pouco na de pilhas, no caso? Pronto, beleza. Vamos lá. Então, fila de prioridade é isso, né? Próxima aula a gente vai ver, vamos agora só ficar vendo aqui dúvidas do Uri. Então, essa dúvida agora, Arthur, que você quer, é a dos trilhos.
Foi bom você ter perguntado. Deixa eu só ver aqui. Presença, rapidamente, ver quem chegou depois. Beleza. Beleza. Enzo, da segunda chamada ainda não. Vou atualizar lá, tá? Vou atualizar o PDF para poder lançar, fazer a alteração da nota. Bom, questão aqui dos trilhos, né? Então é o seguinte, imaginem a seguinte situação. Você tem aqui, imagina uma estação de metrô, né? Só dar um print aqui. Então imagina que a gente tem aqui uma estação de metrô, você tem lá os trilhos. E aí você vai controlar os trens que estão entrando aqui nessa estação, tá? Vamos supor que seja isso aqui computadorizado, seja informatizado. Aí é o seguinte, você tem os trens entrando aqui por essa linha que há, né? E esses trens, eles vão sair por essa outra linha aqui, B, tá certo? E aí imagina que eles têm aqui, os trens vão chegando aqui nessa ordem, né? Trem número 1, 2, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Os vagões aqui. E aí vamos supor que no outro dia, né? Ou no outro momento, você vai querer que esses vagões eles saiam aqui pela linha B em uma outra ordem. Por exemplo, eu quero que ele saia nessa ordem aqui, ó. 5, 4, 3, 2 e 1. Então, deixa eu só desenhar aqui para ficar melhor a gente ver. Então, vou desenhar aqui. Os trens vão chegando aqui. Beleza? Esse aqui é o trem número 1. Esse aqui vai ser o trem número 2. Trem número 3. Trem número 4. Vagão, aliás. E o 5.
Então eles vão chegar aqui nessa ordem, ó. Ok? Vão chegar justamente assim. Primeiro 1, 2 e 3. E aí você quer que eles saiam por esse outro lado, só que você quer que ele saia nessa outra ordem. 5, 4, 3, 2, 1. Você quer inverter. Tá? Então, o que é que você vai fazer? Você não pode, né, como os trens ficam no trilho, você não consegue tirar um do meio e passar o outro na frente. Né? Você não consegue levantar um trilho e fazer ele passar, né, por cima do outro trem. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que jogar esses trens, esses vagões aqui, na estação. Aí tem aqui, essa estação aqui, que recebe. Aí aqui não tem saída, né? Isso aqui é fechado. Isso aqui é a estação. Ó. Acabou aqui o trilho. Daqui só tem uma saída, é ele ir para cá, para o B. Então, como é que você vai fazer para inverter? Você vai pegar o trem número 1, vai mandar ele para cá. Eita. Pronto. Aí depois você vai pegar o número 2, vai mandar esse trem vir para cá. Vai pegar o número 3 e vai mandar. Vai pegar o 4 e vai mandar ele para cá. E aí vai pegar o 5. Agora sim o 5, né? Você vai fazer o quê? Vai mandar o 5 para cá. E daqui ele já pode sair para cá. Ó. Agora que eu coloquei o 5 aqui, o próximo que eu quero colocar é o 4. O 4 está bem aqui já, ó, no ponto. Então o 4 vem para cá. O próximo que eu quero colocar é o 3. Então o 3 já está bem aqui, ó, no ponto. Vem para cá. Depois é o 2. O 2 já está aqui também no ponto. Ó. É só ele vir para cá. E depois é o 1. Então, eu consigo, né, dada essa ordem, inicial, eu consigo gerar aquela outra ordem lá, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou jogando todos os trens para cá e eu consigo colocar eles nessa ordem aqui. E aí eles podem sair nessa nova ordem. Ok? Então, esse exemplo é isso. O que, que a questão pede? Ele vai dar, tá, várias ordens de saída e você vai dizer se é possível ou não colocar os vagões naquela ordem. Tá? Sempre os vagões vão entrar, vão começar com essa ordem aqui, ó, trem 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre vai ser essa ordem inicial. E você vai dizer se é possível colocá-los nessa ordenação aqui. Então, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1 é possível. Eu consigo colocar. Acabei de mostrar aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Né? Primeiro o trem 5, depois o 4, o 3, o 2 e o 1. É possível. Então você vai colocar yes.
Eu consigo colocar nessa ordem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeiro trem número 1. Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou pegar o trem número 1, coloco aqui na estação, e aí daqui eu já mando ele para lá, ó. Depois o trem número 2. Tiro daqui do A, coloco aqui na estação, e depois tiro da estação e já mando aqui para o B. O 3 vem para cá, vai para cá. O 4 vem para cá, depois passa para cá. E o 5 vem para cá e depois para cá. Então eu consigo colocar eles nessa ordem aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos ver essa outra aqui. 5, 4, 1, 2, 3. Ver se é possível fazer isso. O primeiro é o 5. Então, para eu colocar o 5 aqui primeiro, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Como a gente fez lá no primeiro exemplo. Mando 1, mando 2. Eu tenho que livrar, né? Tenho que tirar todo mundo da frente do 5, para que ele possa passar lá para o B. Mando 4. Aí agora eu posso pegar o 5, boto aqui na estação e da estação ele vem para cá. Beleza. O 5 eu consigo. O 4, eu consigo agora botar o 4 já depois do 5? Consigo. O 4 já está bem aqui, ó, no ponto. Então ele vai sair da estação e entrar aqui. O próximo é o número 1. Eu consigo colocar o 1 depois do 4? Bom, quem está aqui pronto para sair da estação é o 3. Então eu não consigo trazer o 1 para cá. Uma outra possibilidade seria se eu tivesse o 1 bem aqui, ó, ainda aqui no A. Mas ele não está lá no A mais. Então eu não posso nem trazer ele daqui para cá e daqui para cá. Então eu não consigo ter o 1 depois do 4. Para eu colocar 1 depois do 4, eu teria que tirar primeiro o 3 e depois o 2. Então, essa configuração aqui, ela não é possível. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Para cada combinação dessa, você vai dizer se é possível ou não essa organização. Tá? Lembrando que sempre os vagões vão começar nessa ordem aqui. 1, 2, 3 até N. Né? Onde esse N você vai ler aqui. Professor, mas como é que eu faço isso? Bom, eu acho que com esses exemplos já deve estar bem claro o quê? Que a fila, né? Que aqui nesse trilho A, isso daqui eu tenho uma fila. Eu tenho uma fila. O primeiro trem que entra aqui é o primeiro que vai sair. Assumindo ó, que a direção sempre é essa daqui, esquerda para a direita. Então, quando o trem entra aqui, ele só tem uma saída, é por aqui, né? Pelo lado direito. Então, isso aqui constitui uma fila. O primeiro que entrou foi o 1, e ele vai ser o primeiro a sair. Do mesmo jeito aqui do B. Quando entra um trem aqui, ó, quem vai sair primeiro aqui é o que está aqui na frente. Nesse caso aqui é o 5. Então aqui eu tenho também uma outra fila. E a estação, o que é que acontece? Quando eu entro aqui, ele não passa daqui. Chegou aqui, ele para. Os elementos, os vagões, eles vão entrando aqui na estação, ó, e vão se acumulando, eles vão se empilhando. Então, quando um trem entra aqui, qual é o trem que vai sair da estação? É sempre o último que chegou nela. Nesse caso aqui,
Como o 3 foi o último que entrou, ele vai ser o primeiro que vai sair. Então, aqui eu tenho uma pilha, né? Então, a estação, ela pode ser representada por uma pilha. Então, o que é que você vai ter nesse problema? Você vai usar duas filas e uma pilha, e você vai encontrar um padrão. Vocês vão observar que existe um padrão que você consegue determinar isso. Tá? Existe um algoritmo que é muito simples, não é complicado, basta que vocês realmente comecem a aplicar aí os testes, que vocês vão ver esse padrão aparecer. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que aquela combinação ela é possível ou não? Se aquela organização é possível ou não? Então a dica que eu dou é: desenhem, peguem aí papel, caneta e vão fazer esse esquema aqui. Desenhar antes de fazer o algoritmo, que aí vocês vão entender a lógica e vão enxergar o padrão aqui aparecendo, né? Então, sempre você vai fazer o quê? Para eu passar um trem do A para o B, não tem outra história. Ele tem que vir primeiro para a estação. Primeira coisa que você já sabe, né, que vai ter que fazer. Então, tirou um trem aqui dessa fila, o único local que ele pode ir é para a estação, ou seja, para essa pilha. Ok? Para colocar um trem na fila B, só tem uma origem, é a pilha. Então, quando você tira alguém da pilha, ele vai diretamente para essa outra fila. Então, a dica que eu vou dar é essa. Você monta a fila A, monta a fila B, e aí você começa a fazer, né, essas operações de tira da fila, bota na pilha. Então, por exemplo, eu quero saber se eu posso botar o 5. Né? A minha fila B vai ser essa daqui, ó, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, o primeiro elemento da minha fila tem que ser o 5. Eu consigo botar o 5 aqui nessa fila? Então, você vai testar. Eu tiro da fila A, boto na pilha. Tiro da fila B, boto na pilha. Enquanto eu não encontrar o 5, eu vou fazendo isso aqui. Tiro do A e bota na pilha. Enquanto o 5 não estiver aqui no topo da pilha, eu vou fazer isso. Eu vou puxando lá do A e vou jogando na pilha. Opa, o 5 apareceu aqui, ó, tá no topo da pilha. Ok. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar ele da pilha e vou botar, né? E vou dizer que o 5 é possível. Então já vou tirar ele aqui. E esse carinha aqui já morreu. Verifiquei já. Próximo elemento da fila do B é o 4. Tem como eu jogar o 4 aqui? Então vamos lá, vou puxar. O 4 está no topo da pilha? Tá. Ótimo. Então, eu posso tirar ele da pilha e ele entraria na fila B. Então, o 4 está ok. O próximo é o 3. Eu encontro o 3 aqui na pilha? Encontro. Então, vou tirar ele da pilha. Ele entraria aqui na fila B. Beleza. Então, vou tirar ele aqui da fila B. Quem é o próximo da fila? Seria o 2. Eu consigo colocar o 2? Consigo. O 2 está bem no topo aqui da pilha. Então, vou tirar ele da pilha. O próximo é o 1. Eu consigo colocar 1. Bom, o topo da pilha aqui é o 1. Então, eu tiro ele da pilha. E aí, acabou a minha fila B.
Então, quando eu zerar uma dessas estruturas aí, eu consigo fazer. Tá? Eu consigo fazer. Agora, se ocorrer uma situação onde eu esgotei as possibilidades, né? Se eu não encontrar o que eu quero aqui, eu vou buscar ele lá na fila A. E se a fila A estiver vazia, então acabou aí, você não consegue mais avançar. Então você vai buscar realmente esse padrão, encontrar esse algoritmo, né, que vai manipular essas estruturas aí. E vai encontrar a situação que vai dizer se é possível ou não. Essa situação está associada se uma das estruturas vai estar vazia. Aí também eu não vou poder dizer qual é, né? Mas basicamente vai ser isso. Beleza, Arthur? Clareou mais? Clareou sim, realmente. Eu tava com um pouco de dúvida, é nessa parte do 5, 4, 3, 2, 1, aí 1, 2, 3, 4, 5. Eu não tava na minha cabeça entendendo como é que ia funcionar, entendeu? Entendi. Essa daqui é a ordem em que os No, trens no, vão estar na é, fila B. então, nesse caso, assim, eu tenho. Na hora que eu leio o valor, na hora que eu leio, se ele tiver no topo da pilha, eu já retiro, né? Se ele não tiver, Já ele fica retira. procurando. Se não Aí, se ele não tiver, aí tiver, por você vai. exemplo, nessa do 5, 4, 3, 2, 1, ele vai esperar até o 5 tá no topo, aí ele começa a retirar, certo? Certo. Isso mesmo. Aí no 1, Isso 2, 3, mesmo. 4, 5, como ele já vai entrar, já vai estar no topo, eu já retiro automaticamente. Aí se ele Já não tiver retira nessa logo. ordem, que ele não tiver nessa, não tiver certinho, aí é não, certo? É mais ou menos isso, assim, a E, ideia. é. Vamos ver Ok, essa ok. daqui de novo. Ó. 5, 4, 1, 2, 3. No 5, 4, 1, 2, 3, 5, 4. Vou botar aqui. 5, 4, 1, 2, 3. 5, 4, 1, 2 e 3. 5, 4, 1, 2, 3. Vai ter que estar nessa ordem aqui. Então você vai atrás do 5. Tem alguém aqui? Tem não. Né? Então vou buscar aqui o 1 e vou botar o 1 lá na pilha. Esse daqui é o 5? Não, não é. Então vou buscar lá do A, o próximo, e vou jogar na pilha. Esse daqui é o 5? Não, não é. Vou buscar lá o próximo, vou botar na pilha. Esse daqui é o 5? Não, não é. Então vou atrás do 5, até aparecer o 5. É o 5? Não, não é. Vou buscar isso aqui. É o 5? É. Então beleza. Então vou tirar o 5 da pilha. E aqui vou tirar esse cara da minha fila B. Né? Já vi que eu posso colocar o 5 lá na primeira posição. Quem é o próximo agora? É o 4. 4 está no topo da pilha? Tá. Então, beleza. Tira o 4 da pilha. Vou tirar isso aqui. Quem é o próximo? Tem que ser o 1. O 1 está no topo da pilha? Tá não. Então, vou tirar o 1 lá da fila A. Opa, fila A está vazia. Não tem mais de onde tirar. Então, eu não consigo colocar um agora nessa posição. Se tivessem outros trens aqui, aí eu ia puxar os trens até encontrar um. E se eu esvaziasse a fila e não encontrasse um? Então não era possível colocar naquela organização. Ficou claro aí, Arthur? Fica assim, Gilson, fica assim. Obrigado. Beleza, de nada, cara. Ok, pessoal. Então é isso. Bom, então continue aí fazendo as listas. Próxima aula a gente vai ver o RIP, ok? E aí, Enzo, eu vou subir lá, vou atualizar lá o PDF com as notas, tá? E atualizar o Uniformline também. Aí eu aviso lá para vocês no grupo. RIP cérebro, né? Beleza. Ok, pessoal.
Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Até quinta-feira, hein? Tchau, tchau.